A gente está cansado de saber que o estado de presença, ele é, ele é o nosso estado de paz, de alegria, né? E não é novidade para a gente o quanto ele é fundamental para o nosso caminho espiritual. Aliás, eu diria que ele é essa meta, né, do caminho espiritual. E mesmo que o seu caminho, por exemplo, não seja diretamente um curso em milagres que fala do instante santo, vários outros caminhos espirituais chegam nesse mesmo ponto da importância do momento presente, da importância de se esvaziar de tudo e simplesmente escolher ficar presente. E não é por acaso que tantos caminhos espirituais convergem nesse ponto, nesse único ponto, né, da presença. Então eu estou sentindo a gente conversar sobre isso, para a gente realmente compreender e experimentar juntos aqui a importância desse estado de presença, né, e o porquê que treinar, alcançar esse estado de presença, treinar, praticar esse um instante santo, como o Curso em Milagres nos ensina, é tão libertador, é tão maravilhoso, né? E realmente é uma chave aí para a nossa prática. O Curso em Milagres nos ensina isso de diferentes formas, tá? Essa questão do momento presente, do instante santo. Mas eu vou usar aqui a lição 194 do livro de exercícios para a gente conversar um pouquinho sobre isso e entender como que ele vai nos ensinando em diferentes ângulos a aceitar e praticar o instante santo, tá? A lição 194 é aquela lição que ele fala: entrego o futuro nas mãos de Deus. O que é isso, se não essa escolha de estar presente? E para a gente compreender a profundidade dessa lição, eu acho que vale a gente visitar o estado oposto na mente. Eu já falei isso algumas vezes, né? O Espírito Santo nos ensina muito a partir dessas experiências de contrastes. Então, muitas vezes, visitar o que parece ser o outro oposto extremo, os dois extremos, é didático, é muito prático, deixa as coisas mais claras para a gente. Então, vamos visitar um pouquinho esse contraste aí do que é não estar presente, né? Como que é esse estado de não estar presente? Ou, como a lição está falando aqui, como que é esse estado da gente não entregar o futuro nas mãos de Deus? Todo mundo conhece bem esse estado, né? É aquele estado em que você fica fazendo os seus próprios planos e você sempre está passando mal. Gente, isso é o maior indicador se você está realmente entregando o futuro nas mãos de Deus, é o que você está sentindo. Como você está se sentindo está sempre te contando qual professor que você está seguindo, né? Não entregar o futuro nas mãos de Deus, ou seja, não escolher o instante santo, não escolher estar presente, você sempre está passando mal. Ou você está ansioso e muito preocupado com o que vai acontecer, e porque você está querendo que aconteça do seu jeito, de um jeito muito específico, e aí você fica idealizando e criando expectativas, quem nunca, né? Ou você está com medo daquilo não acontecer, ou com medo de não acontecer exatamente como você gostaria, você está sempre passando mal. Essa entrega te traz para o instante santo. Instantaneamente. Então, eu estou em paz com qualquer coisa que aconteça, ou com qualquer coisa que não aconteça, eu estou em paz. E dá para começar a entender a importância, né, de praticar mesmo esse instante santo. E observar também o quanto a nossa mente não está acostumada com isso.
Muitas vezes você está num lugar e você já está pensando na próxima coisa que você tem que fazer, no que você tem que falar, no que você queria que mudasse. A sua mente está completamente treinada para não ficar presente. Absolutamente treinada. Então, por isso que o curso nos ensina, e tem várias lições que ele vai nos ensinar isso mesmo, a como treinar a mente ao contrário. E entregar o futuro nas mãos de Deus é só uma parte desse treino. Tem, né, em outros momentos do curso, ele fala, não planejar, não ativar o passado também, não organizar o presente também, não planejar o futuro também. Então ele vai, né, o curso tem uma didática muito perfeita para nos ensinar a realmente estar presente, né? A realmente sair do volante, sabe? Sair do lugar de protagonista. Nossa, é muito o oposto do que o mundo fala, né? Você pega principalmente essas linhas de autoajuda, de desenvolvimento humano, a maioria fala com você, você tem que ser o protagonista da sua vida. Gente, o curso em Milagres vai falar, não, deixa Deus ser o protagonista da sua vida, porque foi Ele que te criou. Ele sabe o que é melhor para você. Você acha mesmo que você sabe mais do que Ele o que é melhor para você, o que vai realmente te fazer feliz? Quantas coisas você escolheu sozinho, planejou sozinho e sofreu e não foi feliz, não se realizou, não ficou em paz? Então ele, deixar ele, na verdade, deixar o Espírito Santo, que é o representante dele aqui no mundo, né, ser o protagonista da nossa vida. Esse é o treino de um curso em milagres, que vai muito contra a todo o plano do ego, de você ser o criador da sua realidade, o protagonista da sua vida. O curso Milagres vai te ensinar a realmente dar um passo para trás. E aqui a gente já começa realmente na prática do instante santo, do momento presente. Dá um passo para trás. Se alguém me pergunta hoje qual que é o meu treino para entregar meu futuro nas mãos de Deus, para não ativar o passado, para não organizar o presente, para não planejar o futuro, eu diria que é sempre treinar e é vigiar eu estar sempre a um passo atrás. Esse é o meu treino hoje, em tudo que eu faço, é assim, ó, eu tô um passo atrás, o Espírito Santo está na minha frente. Esse é o meu treino mesmo, gente, assim, ó, eu tô um passo atrás, ele vai na minha frente. E esse estar a um passo atrás é o treino de me desidentificar totalmente com o que parece estar acontecendo. É o lugar onde você consegue descansar, é o único lugar, eu diria, que tem paz, gente, que tem descanso em qualquer situação. Porque você está um passo atrás e o Espírito Santo está na sua frente. Ele vai te guiando, ele vai te conduzindo. Tem uma lição do curso sobre isso também, né? Dou um passo para trás e permito que... Eu recuarei, aqui em inglês é outra tradução, né? Mas recuarei e dou um passo para trás, mesma coisa, e permito que ele me mostre o caminho. Permito que ele vá na minha frente. É simbólico, obviamente, mas na mente esse treino faz toda a diferença para o seu estado de presença, para a sua capacidade de apreciar e receber tudo que toda situação tem para você. É maravilhoso, gente. É uma prática transformadora, assim, milagrosa. Só isso, assim, ó, esteja um passo para trás. Não se identifique com o personagem que tá ali, sabe? Se permita, né, assistir, se permita ver as coisas, sabe, se formando ali, é muito gostoso. E o contrário, assim, toda vez que eu me pego querendo ser o protagonista, querendo fazer e acontecer, e ser, sabe, já me dá um cansaço só de pensar, assim. Aí o meu treino é volta, dá um passo para trás, entrega a expectativa desse resultado, entrega mesmo o futuro nas mãos de Deus, entrega tudo, entrega o passado, porque futuro e passado para o curso Milagres é a mesma coisa, né? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas entrega tudo, entrega, descansa, você não precisa estar no controle. Sabe aquela analogia que é perfeita para mim nesse caso, que é assim, quando você tá querendo ser protagonista da sua vida, você tá no volante.
Aí você fala, não, eu quero ir pra cá, eu quero ir pra lá, eu vou pra cá. Enfim, você tá dirigindo, senta no banco do passageiro, relaxa, deixa o Espírito Santo dirigir para você. Ele vai te levar em lugares incríveis, num ritmo maravilhoso. Você só tem que curtir a viagem. Ai, que emocionante que é isso. Você só tem que curtir a viagem, apreciar a paisagem, assistir um passarinho voando, apreciar a beleza de uma flor, as folhas das árvores dançando com o vento, o sorriso sincero de alguém que está na sua frente. E você vai começar a apreciar esses pequenos detalhes, assim, você vai ver Deus em todos eles. É o jeito mesmo, estar a um passo atrás, estar no banco do passageiro, é um lugar onde você consegue apreciar essa experiência e cumprir a sua função, que é perdoar e ser feliz. Se você tá ali no volante, você tá preocupado, que horas que eu vou virar, onde que eu vou virar, que velocidade que eu tô, e qual que é a placa, qual que é o caminho. Nossa, gente, não, esse não é o nosso lugar. Mesmo, é por isso que a gente adoece tanto. Todas essas doenças estão essa teimosia nossa em estar no volante. Solta esse volante. Tem um lembrete do amor que é inspirado em uma parte do livro que é: desiste agora de ser o seu próprio professor nesse caminho do amor. Desiste agora de ser o protagonista da sua história. Deixa o Espírito Santo, deixa ele conduzir, deixa ele ser o seu professor, deixa ele ser o seu guia, seu motorista de volta para casa. Ele conhece o caminho que você não conhece. A gente no volante, a gente só se perde, gente. Fica querendo inventar os caminhos, fica perdido. Ele sabe o caminho, deixa ele, assiste, dá um passinho para trás, entrega mesmo, assim, ó. E é um treino constante, sabe? Momento a momento, a gente precisa estar nesse treino. Momento a momento, assim. Eu estava aqui agora há pouco, de olhos fechados, fazendo uma prática de uma lição. E observei nossa mente do o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Sua mente fica o tempo todo mentalmente resolvendo os problemas. Esse lugar de presença não tem esforço da sua parte, não tem. Tudo o que você precisa te é dado a cada momento, inclusive a resolução perfeita para aquele problema. Né? Se você está entregando o futuro nas mãos de Deus, gente, o convite é para entregar o futuro nas mãos de Deus. De Deus. Deus não vai te inspirar e te dar uma solução perfeita para aquilo que você acha que precisa. Mesmo. Ele te dá tudo. É tão maravilhoso viver nesse lugar. A frequência do amor é o meu laboratório disso, né? Acho que vocês sabem. Aliás, a intenção, né, de fundar a frequência do amor veio dessa oração. Assim, eu quero viver isso, eu quero aprender o que esse curso Milagres está falando aqui. Então, aí Jesus me inspirou e a frequência do amor, que é esse laboratório. Tá bom, treina aí, né? E em vários momentos assim da frequência eu fico, não, eu preciso organizar a frequência, eu preciso, nossa, tantos projetos, tantos times e tal. Aí Jesus o tempo todo falando comigo, não, você só precisa ficar presente. A sua função é ficar presente. Aquele lembrete do amor que todo mundo sabe que é um dos meus queridinhos. A sua parte é manter a sua confiança em mim. Ou seja, estar presente. Tudo no tempo e no espaço. Eu cuidarei por ti. Gente, ele não tá brincando quando ele fala isso com a gente. Esse lembrete, ele foi inspirado na promessa de um curso em milagres pra gente. Que é exatamente essa promessa de que tudo no tempo e no espaço, ele vai cuidar pra gente. Isso é a providência divina. Tudo que se você tem um sim para Deus, se você tem um sim para isso, absolutamente tudo que você precisa te vai ser dado e renovado quando você precisar de novo. Tudo, né?
E aí o treino, meu treino na frequência é isso, não, mas eu tenho que não sei o quê. E aí é impressionante, gente. Assim, não sei, eu não me impressiono tanto, mas no início eu ficava chocada, essa é a verdade. Porque eu falava, como? A perfeição que tudo ia acontecendo e o momento em que ele me dava as coisas na mente, ó. E às vezes eu acordava com uma ideia fixa. Ó, hoje é dia de resolver isso. E era no timing perfeito. Tem um exemplo muito bom sobre isso, que foi quando ele colocou na minha mente que o grupo de estudos tinha que ser online. Para quem não sabe, a Frequência do Amor cuida, né, de um grupo de estudos e vivências, de um curso em milagres. Já há alguns anos que esse grupo existe. E esse grupo, ele começou online, ele começou presencial, em BH. Por causa de uma amiga muito querida que tinha um espaço aqui, ela queria aprender o curso e ela falou, Paulinha, vamos montar uma turma? Eu falei, nossa, sério? E aí, enfim, senti e criamos o grupo de estudos lá e foi incrível. Então ele nasceu ali, eu achei que era isso, né? E de repente, gente, ele começa a me falar online, grupo de estudos online, grupo de estudos online, grupo de estudos online. Eu demorei, na época, não tinha tanto treino quanto eu tenho hoje, né, para entender isso que ele traz, que nada mais é do que a intuição, gente. Tudo isso que eu tô conversando é a gente aprender a ser mais intuitivo, porque se você vive no momento presente, se você realmente entrega o passado, você aprende a ser mais intuitivo. E aí ele começou a falar isso comigo, mesmo assim, ó, grupo de estudos online, grupo de estudos online, eu falei, gente, aí tive que aprender como que eu fazia na época eu não entendia nada direito. Eu tinha feito um lançamento de um curso online, mas eu falei, como que eu vou fazer um grupo de estudos online? Não era tão comum como é hoje, assim. Aí, enfim, tive que entender como que funcionava o Zoom, a plataforma da Hotmart, que era que a gente usava, enfim, não. E aí, na época, o Gui, que trabalhava com a gente na Frequência do Amor, que era da tecnologia, ele me ajudou e o Gui estava todo inspirado. Eu falei, olha, realmente é para isso acontecer. E foi no momento perfeito, porque a gente teve um tempo ideal para testar, porque obviamente deu muito erro no início, né? A gente não sabia. Era uma mensalidade, a plataforma da Hotmart não tinha tanto preparo para produtos recorrentes na época. Então, como que fazia? Se a pessoa cancelava, se não cancelava? A gente teve um tempo de prática e logo depois veio o quê? Pandemia. E a Frequência do Amor já estava online. Então, assim, eu não tive que parar e planejar. Quem que planejou, gente, uma pandemia global? Nem, assim, sei lá, talvez um vidente, é possível. Pode ser que alguém tenha previsto isso, porque tudo está na mente, na verdade é passado, tudo isso já aconteceu. Mas, assim, na mente humana limitada, muito difícil os empresários terem feito isso antes de 2019, né, 2020, sei lá, que foi a pandemia. Vocês estão entendendo? E Jesus está ali, ele está cuidando de tudo, ele tem a visão do macro, então tudo que você precisa, que você realmente precisa, ele vai te dar se você estiver presente. Se você estiver nesse treino de a sua parte é manter a sua confiança em mim. Tudo, no tempo e no espaço, eu cuidarei por ti. Imagina se eu não tivesse seguido, se eu não tivesse nesse treino, o esforço para colocar a Frequência do Amor online no meio de uma pandemia teria sido muito maior. Quando a pandemia começou, a gente já estava pronto, a gente já estava preparado, já sabia fazer live. Eu fiz muitas lives no início da pandemia, porque foi inspirado e foi muito útil, eu sei que ajudou muitas pessoas. A Frequência do Amor já estava toda online, a lojinha já estava online, que aí logo depois veio a lojinha online. Então, assim, entendeu? E não fui eu que fui lá, planejei e tive que fazer. Eu só estava ali, que é o meu treino, é estar presente. Eu estou presente e ele vai me falar o que eu tenho que fazer. Eu falo, gente, Jesus é o maior estrategista de marketing. O lançamento do grupo de estudos, eu não tive que fazer lá a fórmula de lançamento, gente, eu fiz uma live no Instagram. A gente nunca faz propaganda direto, não tem nada de errado com isso, mas a gente não sentia essa guiança. E o grupo de estudos continua crescendo, tá fluindo, ele traz as pessoas, entendeu? Ele que traz, né? Tem gente que me pergunta, a Frequência do Amor não tem um planejamento anual, um planejamento, sei lá o que, não tem. Não tem. E se tiver que ter algum dia, eu sei que ele vai me dar, entendeu? E porque ele dá tudo que a gente precisa no momento que você precisa.
O seu treino é ficar presente e realmente ficar entregando o futuro nas mãos de Deus, né? Em muitos momentos é um treino ainda para mim isso, porque em muitos momentos a guiança que vem, ou seja, o que ele te dá, não é o que você tinha planejado. Né? Porque você está ali no volante, aí você fala, eu já sei, esse caminho aqui eu sei, vou virar à direita, depois à esquerda, isso aqui. Ele vira para você e fala, vai reto. Vai reto. Às vezes ele está vendo um acidente ali na direita, ok, que aqui você conhece o caminho, parece mais curto, mas tem um acidente ali que vai te atrasar, sei lá, 40 minutos. E ele fala para você no seu coração, vai reto. E aí o que eu aprendi, né, em todos esses anos praticando o curso de milagres, desenvolvendo a minha intuição, a minha intimidade, a minha relação com Jesus, é assim, gente, eu hoje não questiono, só sigo. A Paulinha pode resistir, tem muitas coisas que eu sou inspirada, que eu vejo que para fazer, que a Paulinha não concordaria, a Paulinha não faria. Mas assim, a minha confiança nele hoje é tão grande que eu sigo. Mesmo não concordando, mesmo passando mal, nossa, quantas decisões eu tive que fazer na frequência como empresa, bem entre aspas, né? Que não vejo a frequência assim, mas no mundo é assim, né? Como empresa, tomar decisões que a Paulinha não teria feito. Mas que eu vejo nesse contexto maior que, putz, eu confio em quem tá me guiando, entendeu? Às vezes eu resisto, às vezes eu não concordo, mas eu confio e eu sigo. E esse é o treino. Entendeu? Esse é o treino. Porque os milagres que eu assisto, todas, sem exceção, todas as vezes que eu sigo o que eu realmente estou sentindo, os milagres que eu assisto, meu Deus, eu não troco isso por nenhum resultado perfeito que a Paulinha tenha planejado, sonhado, idealizado. Hoje eu, Paulinha, não troco mais. Né? E isso é assim porque foi um treino constante, um passinho de cada vez, praticando exatamente o que está sendo pedido aqui. Entrega tudo, entrega o futuro, entrega o passado, entrega esse volante, deixa ele te conduzir nessa confiança de que ele vai te trazer exatamente o que você precisa, ele vai levar o que você não precisa mais, ele vai renovar o que você precisa e acha que acabou e que tá sem. É perfeito, gente. Isso é a providência divina. Entendeu? É nesse lugar, quando você entrega tudo e só assiste as coisas chegando. Você tá nesse treino que eu falei no início, que é você tá a um passo atrás. Um passo atrás. Você assiste essa dança, você aprecia mais, você assiste os milagres, você vê a perfeição, assim, o que eu vejo hoje, estando nesse lugar, é indescritível, é indizível mesmo, assim, ó, de ver a perfeição de tudo, até agora, esse exemplo que eu dei para vocês, da inspiração do online, logo depois pandemia, sabe, essas perfeições, em tudo, não é só nisso, é em tudo. Como eu falei, eu não consigo nem contar tanta coisa que eu vivo todo dia, o tempo todo, assistindo ele agir. Porque quando a Paulinha tá no volante, é só bobagem, só merda. Mas ele agindo é perfeição, essa é a palavra. Que é coisa mais perfeita que isso, gente? Ele preparar a frequência da alma toda online, depois pandemia. Sério, Paulinha não teria nunca previsto isso. Real. E esse é só um pequeno exemplo, né, da graça, da glória que é você seguir o seu coração, seguir a sua intuição e realmente entregar o futuro nas mãos de Deus. A nossa visão aqui, ela é muito limitada. Ele está vendo tudo. Então, pode entregar sem medo, porque os milagres que você vai assistir, a perfeição que você vai experimentar em tudo, é assim, vale muito a pena, mesmo assim. Nossa, se vale, meu Deus. Meu Deus. Acho que é isso que eu tinha aqui pra gente hoje, né? Contar um pouquinho dessa minha prática de entregar o futuro nas mãos de Deus e quem sabe, né, inspirar vocês
a fazerem esse treino, lembrando que é um passinho de cada vez. Muito fácil olhar e falar, para você é fácil, né, Paulinha? Olha a frequência do amor onde está hoje. Gente, a frequência do amor não começou assim, né? Começou lá atrás, onde eu senti uma coisa maior, eu entreguei totalmente a minha vida para ele e não tinha a menor ideia do que eu estava falando, do que eu estava fazendo, né? Foi um passinho de cada vez. E se eu dei esses passinhos, eu tenho certeza que você também pode. Nós somos um. E conta com a gente, conta com a frequência do amor para isso. Se você tem um sim para esse caminho, se você tem um sim para entregar o seu futuro nas mãos de Deus, vamos junto, porque esse é o nosso sim. Esse é o nosso compromisso aqui, e a frequência do amor existe para dar suporte para quem também tem esse sim. A gente está muito junto nisso, para viver essa providência divina, para sermos testemunhas desses milagres, né? E para darmos as mãos, né? Nos firmarmos nesse caminho da verdade que é tão estreito e aos olhos do ego é tão louco, tão radical, né? Então, por isso que a gente está junto. A frequência do amor existe para dar esse suporte mesmo para todo mundo que tem esse sim. Então, conta muito com a comunidade, conta com a gente aqui e vamos juntos, porque esse é um caminho que o ego não gosta. O ego gosta do volante, ele quer ser protagonista, ele quer estrelinhas, ele quer muitas coisas, e tudo isso tá na frente do nosso treino sincero e da verdade. Beleza? Uau! Nossa! Que gostoso, né? A gente falar sobre isso e a gente sentir tudo isso.